Mas e se eu te dissesse que o motivo da sua vida ainda não ter mudado, mesmo com tantos livros lidos e promessas feitas, é que você aceita demais e exige de menos? Você não precisa de mais motivação. Precisa mudar um único padrão essencial. E se fizer isso agora, sua vida pode mudar em dias, não em anos. Se sua vida repete os mesmos problemas, frustrações e limitações invisíveis, isso não é azar, é padrão. É o que você tolera sem perceber. O que você tolera define o que você vive. Não adianta sonhar com uma vida extraordinária, se no dia a dia você aceita o mínimo e se justifica com "pelo menos estou tentando". A vida não te dá o que deseja. Ela te entrega o que você tolera. Duro, sim, mas libertador, porque se mudar o que aceita, muda o que vive. Você se convence de que o problema é o mundo, o governo ou a economia, quando o verdadeiro problema é o silêncio que você faz ao se sabotar e se diminuir. Se parar de fazer concessões com o que te enfraquece, você começa a caminhar na direção do que realmente deseja, em vez de viver preso entre sonho e tolerância. Pense agora. O que você está tolerando que te mantém exatamente onde está? Dívidas empurradas, relações vencidas, corpo negligenciado, emprego que esgota sua alma? Quantas vezes aceitou a mediocridade com um sorriso cansado? Quantas vezes disse "só mais uma vez", sabendo que essa última vez já virou rotina? Isso acontece porque é fácil se acostumar, cair no piloto automático, repetir padrões, só porque a maioria também vive assim. Mas isso não é viver, é sobreviver. Aqui vai uma pergunta direta. Você quer ser mediano ou quer transformação? Porque não dá para ter os dois. Escolha agora. Napoleon Hill dizia que somos a soma dos nossos pensamentos dominantes, mas eles são moldados por padrões, que nascem das nossas decisões diárias. Hora que você acorda, forma como reage. Palavras que usa quando está só, atitudes quando ninguém vê. Tudo isso está te moldando. Se eu te seguisse por uma semana, o que veria? Alguém alinhado com os próprios sonhos ou concessões disfarçadas de rotina normal? Exemplo: um homem acorda tarde, vive no piloto automático. O outro começa o dia com propósito. Em 30 dias, qual deles estará mais perto dos seus objetivos? Mudar um padrão essencial pode ser tão simples quanto levantar da cama na hora certa. Mas essa simples decisão aciona um efeito dominó que transforma tudo. Seus pensamentos, sua energia, suas decisões e, inevitavelmente, seus resultados. Napoleon Hill passou por isso na pele em 1908. Aos 25 anos, ele teve a chance de entrevistar o homem mais rico do mundo na época, Andrew Carnegie. No final da conversa, Carnegie desafiou Hill a dedicar os próximos 20 anos da vida entrevistando os homens mais bem-sucedidos da América sem nenhuma garantia de retorno financeiro. Hill teve apenas 60 segundos para decidir, e ele aceitou. Não porque era fácil, mas porque ele tinha um padrão: agir com coragem quando outros hesitam. Isso mudou a vida dele, e milhares de outras. E aqui vai uma provocação. O que você vem tolerando que está te impedindo de dizer sim para as oportunidades da sua vida? Você está aceitando menos porque acha que merece menos? Ou está com medo de cobrar mais de si mesmo e falhar? Seja honesto, porque esse é o ponto de virada. Imagine por um instante que você decida mudar apenas um padrão. Vamos dizer, eu não quebro mais minhas promessas pessoais. Isso sozinho já obriga você a rever como lida com sua palavra, com seu tempo, com seus objetivos. Você vai começar a perceber o impacto de cada micro-escolha. E isso muda tudo. Nos primeiros dias vai parecer desconfortável, vai parecer pequeno, mas aí vem o milagre da consistência. Pequenos padrões elevados criam grandes transformações. E o contrário também é verdade. Pequenas tolerâncias levam a grandes frustrações. Então aqui vai o desafio. Hoje mesmo escreva 3 coisas que você tem tolerado em silêncio e escolha uma delas para eliminar. Só uma, por 7 dias. Comprometa-se com você mesmo. Coloque um lembrete no celular, marque no espelho do banheiro, grave um áudio para si mesmo, faça o que for preciso. Mas não aceite mais o que te destrói em parcelas, porque se você não definir o que é inaceitável na sua vida, o mundo vai fazer isso por você. Que o mundo costuma ser cruel com quem vive sem padrão. Você quer respeito? Comece se respeitando.
Quer prosperar? Pare de aceitar a miséria emocional, mental e financeira como fase. Se distraem com redes sociais, descontam nos outros, abandonam tudo que estavam tentando construir, como se um tropeço autorizasse o caos, e chamam isso de dia difícil. Mas e se esse mesmo dia, ao invés de terminar em autossabotagem, fosse um dia de silêncio, reflexão, escrita, leitura, um recolhimento estratégico onde até na dor há ordem? Parece idealista? Pois é exatamente o que diferencia quem transforma a vida de quem vive preso no ciclo da estagnação. Imagine isso. Você começa a elevar seu piso, e seu pior dia não é mais perdido. É o dia em que, mesmo sem energia, você cumpre sua palavra. Ainda lê uma página, escreve uma linha, age com dignidade. E essa mudança, embora sutil, é brutalmente poderosa. Porque o que transforma sua vida não são os seus melhores dias. São os seus piores, onde você prova se está entusiasmado ou comprometido com o sucesso. É aí que entra o conceito mais negligenciado da transformação pessoal. O seu padrão mínimo, que molda uma identidade que se sustenta mesmo na dor. Porque o comum é colapsar, negociar com a fraqueza, mas o extraordinário é escolher não descer, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar. Talvez você pense, e se eu não tiver energia, e se eu estiver esgotado? Eu não sou uma máquina. Sim, cansaço é natural, colapso é opcional. Ter um dia difícil não te obriga a destruir tudo o que construiu, porque você pode treinar seu cérebro a agir por padrão, não por emoção. Isso não é filosofia, é neurociência. Repetir comportamentos mesmo com baixa energia fortalece os circuitos da disciplina, resiliência e foco. Você cria uma reserva automática de força, e isso não vem da motivação, mas do compromisso silencioso com o seu próprio código. Pense nos atletas de elite. O que os torna incríveis não é o que fazem inspirados, mas o que continuam fazendo mesmo exaustos, com dor sob pressão. Kobe Bryant treinava às 4 da manhã, enquanto os outros dormiam. Não por inspiração diária, mas porque sabia: se elevar meu padrão mínimo, até meu ruim supera o bom da maioria. Agora pense no seu dia ruim. Se ainda for produtivo e alinhado com quem você quer ser, o mundo pode vir com tudo que você não cai, porque já se preparou para isso. O seu padrão mínimo, o que você nunca mais aceitará fazer mesmo nos dias ruins. Isso é o que vai definir seu novo limite, porque quando o chão sobe, tudo sobe junto. E aqui vai uma pergunta que pode virar uma chave na sua vida. O que aconteceria se você melhorasse seu pior dia em apenas 20%? E se ao invés de perder o controle, você escolhesse uma reação mais consciente? Se ao invés de se abandonar, você decidisse pelo menos manter a base? Talvez sua vida mude 200%, porque o impacto de um padrão mínimo mais elevado se acumula. E essa consistência silenciosa cria uma força que nenhum obstáculo derruba. Você não precisa mais esperar um dia perfeito para agir como uma versão melhor de você. Você precisa decidir que, mesmo nos dias imperfeitos, você ainda vai ser digno da vida que quer construir. Essa é a diferença entre quem deseja e quem realiza, entre quem sonha e quem transforma. Lembre-se disso. Você não sobe até onde quer. Você cai até onde tolera. E se quiser mudar sua vida, comece agora. Eleve o seu pior dia, porque é a partir dele que sua nova história começa. Olhe ao seu redor agora. Pare tudo e observe o ambiente em que você está. Cada objeto, cada detalhe, cada canto da sua casa ou do seu trabalho está contando uma história. E a pergunta é: que história esse espaço está contando sobre você? Porque o seu ambiente não é neutro. Ele não é apenas pano de fundo. Ele é um espelho. E mais do que isso, ele é um sistema de reforço invisível que molda o seu comportamento sem que você perceba. A verdade é simples. Aquilo que você permite ao seu redor molda o que você permite dentro de si. Se sua mesa está desorganizada, se sua cama não é arrumada, se sua agenda é um caos, então a sua mente está funcionando no mesmo ritmo. E por mais que você tente compensar com força de vontade, com metas ou com promessas, o ambiente continua puxando você de volta para o velho padrão. Porque à sua volta há sinais dizendo: isso aqui é o que você aceita. Existe um conceito em psicologia chamado priming, que significa que o que está ao nosso redor
influencia diretamente nossas decisões, emoções e foco. Ou seja, mesmo que você não perceba conscientemente, uma mesa bagunçada está te deixando mais lento. Um quarto desorganizado está drenando sua energia. Uma rotina visualmente caótica está reforçando o descontrole dentro de você. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando você permite viver num ambiente que te enfraquece, você está declarando, mesmo sem palavras, que é isso que você acredita merecer, que esse é o padrão que você aceita. Isso é o mais perigoso. As paredes carregam lembretes visuais do seu propósito. Você entra nesse espaço e algo em você muda. Sua postura muda. Sua energia se eleva. Sua mente entende. Aqui, eu sou exigente comigo. Isso não é sobre perfeccionismo. É sobre intenção. Porque isso se transforma em identidade. E identidade, uma vez enraizada, determina todas as outras decisões. Agora imagine outra cena. Um ambiente onde tudo tem propósito. A mesa é limpa. Os livros estão ao alcance. A cadeira convida ao foco. É sobre criar ao seu redor uma atmosfera que puxe você para cima, não que te mantenha no chão. Lembra de Napoleon Hill? Quando ele começou a trabalhar no projeto que daria origem ao livro Pense e Enriqueça, ele criou uma estrutura de disciplina que começava com o ambiente. O escritório dele era um santuário de silêncio e foco. Seus materiais estavam sempre prontos, sua rotina era visualmente organizada. Por quê? Porque ele entendia que seu ambiente precisava estar alinhado com a grandiosidade daquilo que ele queria construir. Ele sabia que uma mente poderosa não pode florescer num ambiente que comunica mediocridade. Agora pensa comigo. Qual é a mensagem que o seu ambiente está mandando para você todos os dias? Quando você acorda, o que seus olhos veem primeiro? Uma cama bagunçada ou um ambiente que te convida a agir com excelência? Quando você entra no seu local de trabalho, o que encontra? Confusão visual ou clareza de intenção? Estudos da Princeton University mostram que ambientes visuais desorganizados competem com a sua atenção. Isso significa que a bagunça fora está consumindo sua capacidade de pensar com clareza. E isso afeta diretamente sua produtividade, seu foco e até sua autoestima. Porque você começa o dia já tendo que lutar contra o próprio ambiente. E isso cansa. Isso mina sua força de vontade. Isso rouba seu potencial. É por isso que muitos líderes de alta performance são obsessivos com seus espaços. Steve Jobs, por exemplo, tinha um escritório minimalista, limpo, quase vazio. Não por estética, mas por estratégia. Porque ele entendia que o excesso de estímulos externos gera confusão interna. E confusão não combina com grandeza. Agora talvez você esteja pensando, mas isso é só um detalhe. Isso não muda minha vida. Mas é aí que está o engano. Porque o que parece pequeno é, na verdade, a base. Se você não é exigente com o seu espaço, dificilmente será exigente com seus hábitos. E se seus hábitos são frouxos, seus resultados serão medíocres. Você quer construir algo grandioso? Comece criando um espaço que exija isso de você. Então aqui vai uma ação simples, mas poderosa. Hoje mesmo, escolha um único lugar. Sua mesa de trabalho, sua cama, sua agenda digital. E transforme esse espaço num reflexo do futuro que você quer viver. Tire o que não serve. Organize o que importa. Adicione símbolos visuais que te lembrem do seu padrão elevado. Pode ser uma frase, um quadro, um objeto que te inspire. E ao fazer isso, perceba como o seu comportamento começa a mudar quase que automaticamente. Seu ambiente pode ser o seu aliado silencioso ou o seu sabotador invisível. Ele pode puxar você para a disciplina ou te enterrar na procrastinação. A escolha é sua. Mas lembre-se, todo homem que constrói algo duradouro começa com a fundação. E o seu ambiente é essa fundação. À sua volta há um espelho. E ele está refletindo exatamente o nível de padrão que você definiu para si mesmo. Eleve esse reflexo e tudo em você começará a subir junto. Não espere ter sucesso para agir como alguém de sucesso. Comece agora, tornando o seu espaço digno da vida que você quer conquistar. E quando você fizer isso, até o seu silêncio começará a trabalhar a seu favor.
Existem pessoas que, quando entram em um ambiente, não precisam levantar a voz nem impor autoridade. Elas simplesmente chegam e tudo muda. O ambiente muda, a postura das pessoas muda. O respeito é quase automático. Não é porque elas são famosas, não é porque têm dinheiro. É porque elas têm algo que a maioria não tem: um código, um padrão interno, uma convicção silenciosa que se manifesta em cada atitude, cada palavra, cada silêncio. Elas não estão tentando impressionar, estão apenas sendo. E esse ser é tão coerente, tão alinhado, tão forte, que se torna magnético. Agora imagina você decidir hoje um código simples, algo direto, algo que você pode repetir todos os dias até que se torne parte de você. Por exemplo, eu termino o que começo. Ou, eu ajo com coragem, mesmo quando estou com medo. Ou ainda, eu ajo com excelência mesmo sem reconhecimento. Agora pense no impacto disso ao longo de uma semana, de um mês, de um ano. Cada vez que a dúvida bater, você não negocia. Você lembra, esse é o meu código. Cada vez que a preguiça tentar falar mais alto, você não escuta, porque isso não combina com quem você já decidiu ser. É como o carpinteiro que começa o dia afiando suas ferramentas, mesmo quando está cansado. Ninguém está olhando, ninguém vai elogiar. Mas ele faz porque entende. Uma lâmina cega constrói casas tortas. Então ele afia. Porque isso é o que ele faz. É quem ele é. O código vem antes da obra. E é ele que garante que mesmo quando as coisas saem do controle, o homem não sai de si. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Enquanto você não tiver um código, vai continuar vivendo como um reflexo do ambiente. Se o dia estiver bom, você está bem. Se alguém elogia, você age melhor. Se te criticam, você se cala. Isso não é identidade. Isso é condicionamento. Você se torna uma marionete de circunstâncias. Mas quando você escreve, vive e defende o seu código, você vira a rocha no meio da tempestade. Você não reage, você se mantém. E só isso já te coloca num grupo seleto de pessoas que o mundo respeita, mesmo sem entender. E não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser coerente. O mundo não precisa de mais discursos. Precisa de exemplos. E o exemplo mais poderoso que você pode dar é viver de acordo com um padrão que não se curva à conveniência. Porque a integridade, quando sustentada no silêncio, ecoa mais alto do que qualquer palavra gritada. Napoleon Hill viveu isso quando foi desafiado por Andrew Carnegie. Carnegie o colocou diante de uma escolha: dedicar 20 anos da sua vida a uma missão incerta, sem salário, sem garantias, sem reconhecimento imediato, apenas com a promessa de que, se persistisse, poderia transformar milhões de vidas. Hill teve 60 segundos para decidir. E ele disse sim, não porque sabia o que ia acontecer, mas porque já sabia quem ele era. Seu código estava claro: agir com fé, mesmo diante da incerteza. Essa escolha moldou seu destino e o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora eu te pergunto, e você? Qual é o seu código? Que decisão você já tomou que não depende mais do seu humor, nem do seu medo, nem da opinião dos outros? Porque se você ainda está esperando sentir-se pronto, está perdendo tempo. As decisões mais poderosas da sua vida não virão da emoção. Elas virão do compromisso. E se você ainda não tem um código, comece pequeno. Escolha uma frase, uma verdade, algo que você olha e pensa: isso é inegociável para mim. E viva isso, todos os dias, especialmente quando for difícil, especialmente quando ninguém estiver vendo. Porque é aí que o caráter é esculpido. E com o tempo você vai perceber que não precisa mais se lembrar da frase, porque ela já não está mais escrita no papel, está escrita na sua conduta. Essa é a verdadeira força. Não a força que grita, mas a que sustenta, a que guia, a que constrói legado. Você não precisa prometer nada a ninguém, basta cumprir o que você decidiu com você mesmo. E no fim, é isso que separa quem marca presença de quem marca uma geração. O seu padrão. Quando você decide, de forma firme e silenciosa, o que não aceita mais de si mesmo, sua vida começa a se reorganizar. As pessoas ao seu redor mudam, as oportunidades se revelam e até seus pensamentos ganham uma nova direção.
Porque tudo na sua vida responde ao padrão que você estabelece, não ao que você deseja, mas ao que você exige. E se até aqui você sentiu algo despertar dentro de você, então você está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo que está aparecendo na tela agora vai ampliar ainda mais sua consciência e te ajudar a evoluir, nem que seja 1% por dia, e esse 1% constante pode transformar completamente quem você é e para onde está indo. Obrigado por estar aqui comigo nessa jornada. Eu te espero lá.